Boa tarde a todos e todas. Hoje, o projeto de encerramento do NIDS, do Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, recebe com muita satisfação o professor Guilherme Magacho. O projeto de encerramento do NIDS tem o título de Diálogos Sul-Norte sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Portanto, é um projeto que envolve justamente conversas entre os pesquisadores do NIDS com pesquisadores e professores que atuam fora do país. Atualmente, tal como vocês vão perceber na apresentação que eu vou fazer em seguida, o professor Guilherme Magacho atua em Paris, trabalha em Paris. Esse projeto ele é coordenado pelas professoras Cristina Reis e pela professora Tatiana Beranger, ambas do SEX UFABC. O professor Guilherme Magacho ele fez o seu doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de Cambridge. Ele fez o seu mestrado no Instituto de Economia da Unicamp, sob orientação do professor Mariano Laplane, e a sua graduação na FEA USP de São Paulo. Ele atua como pesquisador associado do Centro de Economia e Políticas Públicas da Universidade de Cambridge e também do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi professor da Faculdade de Campinas, a FACamp, e consultor da FGV Projetos. Atualmente, é professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFABC e pesquisador do Departamento de Economia da Agência Francesa de Desenvolvimento. Quando eu fiz o convite para o professor Guilherme, a gente pensamos, não é, em discutir o seguinte tema. Pensamos em discutir a recuperação econômica pós-Covid-19, reindustrialização para a promoção de uma inserção econômica inclusiva e sustentável. Guilherme, mais uma vez é uma satisfação te receber aqui no âmbito desse projeto do NIDS. Eu vou organizar essa nossa conversa por meio de algumas perguntas. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de participar, acho que todo esse trabalho é fundamental, e agradecer a Tatiana, a Cristina e você, Gabriel, pelo convite e por poder estar aqui discutindo esses temas que eu acho que são fundamentais e necessários, cada vez mais necessários, são temas que a gente tem que estar sempre discutindo, mesmo que muitas vezes eles possam até parecer, não sei se repetitivos, né, falar de desindustrialização, mas é talvez exatamente porque é um processo que a gente precisa olhar com muito cuidado, então é muito legal poder participar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha, obrigado você, Guilherme. Bom, e para a discussão desse tema, não é? Recuperação econômica pós-Covid, como viabilizar, não é? Ou se é possível, de fato, uma reindustrialização e, por extensão, uma promoção de uma inserção econômica inclusível e sustentável, eu começo te perguntando o seguinte. O Brasil, ele chegou a ter, ao longo dos anos 80, o oitavo maior parque industrial entre os países capitalistas. O que aconteceu? Bom, acho que para a gente entender um pouco do que foi essa perda de importância da indústria brasileira no mundo, a gente primeiro tem que resgatar um pouco como que ela se consolidou, né? E a indústria brasileira ela se consolidou de uma forma muito específica, que se diferencia muito das indústrias dos países asiáticos, que são hoje aquelas que se colocam como as mais importantes. A indústria brasileira ela se consolidou muito como uma indústria voltada para o mercado interno. Então, o Brasil ele sofisticou e diversificou a sua produção, mas a sua pauta de exportação ficou um pouco aquém do desejado, vamos dizer assim, nesse sentido. É natural que esse processo seja dinâmico. Primeiro você industrializa voltado para dentro e depois você faz, não exatamente depois, mas concomitantemente, mas o resultado acaba sendo posterior, você faz uma inserção da indústria nos mercados externos, né? E foi mais ou menos, em grande medida, o que o Japão fez, a Coreia fez, mais recentemente a China, o Vietnã tem feito. E o Brasil, assim como grande parte dos países da América Latina,
teve um pouco de dificuldade nesse segundo passo, né, nesse passo de transformar a indústria numa indústria de base de exportação. O país continuou, isso é uma característica geral dos países da América Latina, né, a maior parte deles. O país continuou com uma pauta de exportação extremamente dependente de commodities, né, principalmente commodities agrícolas e minerais. Quando veio a crise dos anos 80, esses países foram pegos, né, o Brasil, a Argentina, principalmente, eu acho que o Brasil e o México, né, talvez sejam os dois que mais apresentaram essas características, né. Eles foram pegos numa situação em que você teve os choques do petróleo, né, você teve o aumento de juros internacional, e esses países, eles ficaram extremamente endividados. Com o choque do petróleo, você não conseguia, principalmente com o segundo choque do petróleo, você não conseguia receita para exportar, receita para importar, né? Você praticamente gastava tudo com a importação do petróleo e você não tinha uma pauta de exportação diversificada, e as commodities, exceto o petróleo, foram aquelas que mais sofreram ali. Então, esses países ficaram numa situação bastante delicada, né? Principalmente Brasil e México, acho que concomitantemente a isso, talvez seja dizer assim, o passo mais complicado, o momento mais complicado ali, você teve uma transformação na base tecnológica, no paradigma tecnológico, que foi muito rápido. A transformação da eletrônica, e o Brasil tentou fortemente se inserir nisso, né, com políticas bastante relevantes, que foram fundamentais, né? Então, você teve desde proteção de mercado até políticas de base de exportação. O problema é que, numa situação em que o Estado estava extremamente endividado por ter assumido dívidas do setor privado, a sua situação externa era bastante complicada, então você precisava de desvalorizar o câmbio para conseguir resolver, em grande medida, os problemas de financiamento das importações. Isso tudo fez com que, por mais que você fizesse as políticas que foram até interessantes, o Brasil se colocou de frente com Taiwan à época para se tornar uma grande base de produção de eletrônicos, né? Acho que naquele momento era um momento de... Só que o que aconteceu é que o governo reduz drasticamente seus investimentos, e isso faz com que grande parte da demanda que é necessária para você conseguir fazer essa transição nesse paradigma tecnológico se esvaziasse, e o setor privado, obviamente, né, com essa redução de demanda do setor público, você tem um efeito que a gente chama de crowding out, né, o setor público crowding in, só que no caso aqui, olhando pelo lado da saída, o efeito negativo do crowding in. Quando o governo investe mais, o setor privado investe mais. Quando o governo para de investir, o setor privado para de investir. E aí, tudo isso junto, você não teve ali uma dinâmica de crescimento suficiente para sustentar uma mudança industrial, né? Uma mudança da base industrial. Porque ali nos anos 80, foi exatamente o período em que você precisava investir muito em novas tecnologias e para que essas novas tecnologias se estabelecessem e o país continuasse uma trajetória de desenvolvimento industrial, cuja a indústria, e aí transitando para uma indústria de base eletrônica. E com a queda dos investimentos, e com a queda dos investimentos públicos e privados, você ficou com as máquinas mecânicas predominantemente sendo aquelas de uso. Você não teve um novo investimento. Você teve, talvez, ali algum investimento na manutenção das suas máquinas, mas você não ia expandir capacidade porque o país estava em crise, né? Então, essa crise dos anos 80, que se prolongou pelo menos ali até 96, 97, né? Ela minou completamente a capacidade da indústria brasileira de se atualizar no momento crucial. Quando a gente chega em 96, 97, aí você teve um mini ciclo de investimentos, né? Então você tem ali um período que a indústria começa a se retomar. A indústria brasileira já estava completamente sucateada, as máquinas de produção, o sistema de produção estavam completamente desatualizados e você não consegue se inserir mais internacionalmente, você precisa de um câmbio extremamente desvalorizado para conseguir alguma inserção.
Então, tudo isso fez com que, vamos dizer assim, a gente estava no lugar errado, na hora errada, infelizmente, né? Mas isso, vamos dizer assim, pelo lado de estar no lugar errado. E aí, quando a gente, nos anos 90, a gente também forçou a mão nas políticas erradas, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Na hora que você está totalmente desatualizado, na hora que você está totalmente suscetível à entrada de empresas estrangeiras, principalmente essas asiáticas, você faz uma abertura comercial muito rápida. Uma abertura comercial que ela não preza pela, como se argumenta geralmente, que é pela modernização da indústria, que vai importar as máquinas por um preço mais baixo, vai poder importar insumo por um preço mais baixo. Não. Você faz uma abertura rápida, rápido o suficiente para que as empresas que podiam estar competindo internacionalmente, ou poderiam ser aquelas que se colocariam internacionalmente, perdem completamente a capacidade de fazer isso. E essa abertura ainda veio conjugada com alguns problemas macroeconômicos que pegam essencialmente no setor produtivo. Então, para você resolver o problema da inflação, o Plano Real, ele usou de um método que é bastante complicado. Não estou dizendo que não deveria ser feito, acho que isso é uma outra questão, mas o método que ele utilizou foi exatamente, primeiro, no primeiro momento, excessiva valorização cambial. Então, o nosso câmbio, não sei se a gente, talvez as pessoas não lembrem, mas a gente chegou a ter um real mais barato que o dólar, em termos de poder de paridade de compra, nem se fala. Em termos, o real era assim, uma das moedas mais fortes, né? O que não significa necessariamente uma coisa boa se você for pensar que isso significa um altíssimo custo por exportador e um barateamento muito grande da importação. Além de, e aí isso, vamos dizer assim, de 94 a 96, 7, aí, como eu falei, teve esse primeiro mini ciclo de investimentos que começa a acontecer, só que aí vem em 99, o real naquele valor não se sustenta mais, e para conseguir a manutenção do projeto Plano Real, o que se faz muda completamente a lógica para uma lógica em que você sobe os juros em 50%, né, juros, e isso mina de vez a competitividade do setor industrial, e mais do que a competitividade imediata, vamos dizer assim, de você conseguir exportar, você perde o estímulo ao investimento, que seria, vamos dizer assim, você encarece muito a possibilidade de você realizar investimentos de longo prazo. Então, entre 2002 e 2003, até se tem alguma indústria ali, principalmente de base exportadora, porque você estava com o real extremamente desvalorizado e com capacidade ociosa. Então você muda, você começa a penetrar os mercados externos, porque o mercado interno estava totalmente em crise. Quando vem o Plano Real, quando vem, vamos dizer assim, o boom das commodities, aí a coisa muda de figura. Eu acho que a gente pode entrar nesse detalhe depois, mas a gente vai passar por essa discussão com certeza. Mas aí você tem uma possibilidade de reindustrialização, uma possibilidade de reinserção da indústria brasileira internacionalmente, mas essa possibilidade ela é muito baseada no boom das commodities e na utilização do setor de commodities como dinamizador da economia. O que não necessariamente é um problema, mas muitas vezes, quando a gente não sabe utilizar muito bem disso, isso acaba sendo complicado, porque você tende, né, até por uma facilitação em termos financeiros e em termos, se a gente for olhar para a taxa de câmbio, ela, com o boom das commodities, ela tende a se valorizar e você tende a importar muito mais os insumos. Quando seria essencial utilizar disso para desenvolver uma indústria muito mais forte, né, uma indústria nacional muito mais forte, porque você está com o ambiente macroeconômico muito mais adequado, o ambiente macroeconômico muito mais propício para o investimento industrial, só que você não... só que se você deixar, vamos dizer, o mercado atuar livremente, obviamente que as empresas de base industrial elas vão preferir importar os insumos, que é muito mais barato. Até para manutenção da margem delas, porque como o valor, o preço do importado está muito barato, ele pressiona a indústria nacional.
o preço de exportação está muito caro, está muito difícil você exportar, você perde acesso a mercados externos. E para manutenção das margens, as empresas começam a importar muitos insumos. E aí é o, vamos dizer assim, a facada final da indústria nacional, né? Assim, não que ainda que não exista, que não seja importante, mas vamos dizer assim, é o momento em que de vez você perdeu a estrutura industrial, porque além de você perder o mercado, você perdeu os insumos, você perdeu, então vamos dizer assim, a indústria está no meio ali, você antes estava com uma dificuldade de acessar mercados, agora você produz com insumo importado e não acessa os mercados. Para acessar esses mercados que você não estava acessando mais, você passa a importar insumos. Ao importar insumos, você não gera mais a demanda industrial, intersetorial, as relações entre os setores passam a se perder. E só para completar, muitas vezes as pessoas falam, não, mas isso é ótimo, porque a indústria vai se tornar mais eficiente, vai produzir, vai ser capaz de exportar. Mas não, você não exportava e você estava desarticulando suas cadeias produtivas. Então você não estava nem fazendo uma coisa nem outra. Então acho que o argumento, que muitas vezes é válido, de que perder densidade pode ser importante para você se integrar às cadeias de valor, ele é muito válido, mas ele é válido desde que você se integre às cadeias de valor, e não que você se torne, ou como eu gosto muito que a Cristina Flores fala, você se integra às cadeias de valor como consumidor e não como produtor, né? Sim, não, hoje é impressionante, né? Porque a gente, a partir de uma taxa de juros de 4, 5%, olhar para um passado que é muito recente, né? Na virada dos anos 90 para os anos 2000, e enxergar aquela taxa de juros de 50%, é impressionante. Também chama muito a atenção como foi custoso e relativamente longo o nosso processo de industrialização. Um processo que, a rigor, ele tem início ali no que o Furtado chama, né, de mudança do centro dinâmico da economia nos anos 30. Então, a gente parte de um processo que leva algumas décadas e um processo muito custoso, muito trabalhoso, não é? E a desestruturação, né, da nossa indústria, do nosso parque industrial, ela acontece em grandes solavancos, né, em um período relativamente muito mais curto. Então, a gente fica com aquela, talvez uma espécie de máxima, né? É muito difícil construir, muito fácil fazer terra arrasada, né? Acho que esse ponto é essencial, né? Acho que a gente demorou aí pelo menos 70 anos para construir uma indústria forte, e em 20 anos, 25 anos, a gente transformou ela assim, não dá para dizer que não tem indústria, né? Ainda tem, até porque existiram também políticas que tentaram sustentar isso nesse meio tempo, mas assim, infelizmente é muito menos, e é isso. Uma vez eu tenho uma noção muito recente de construção de competências tecnológicas e produtivas, né? A gente chama de capabilities. Talvez competência seja um termo interessante, porque traduz melhor do que capacidades, né? E para você construir essas competências, isso toma muito tempo, porque você vai costurando, vai desenvolvendo, você precisa formar pessoas, formar mercados, laboratórios, tudo isso. Só que uma vez que você fecha, para fechar é muito rápido, né? Sim. Então a construção é lenta e a crise é rápida, né? E Guilherme, o que você acha? Essas atuais transformações produtivas, tecnológicas, não é, chamada indústria 4.0, as transformações financeiras, você acha que esse conjunto de elementos, eles tendem a impulsionar ou dificultar, não é, a possibilidade de reindustrialização brasileira e também a possibilidade do país realizar uma inserção econômica inclusiva e sustentável? Bom, qualquer mudança de paradigma, paradigma tecnológico, e esse vem sendo característico, ele é caracterizado como uma mudança muito clara de um paradigma, de uma forma muito rápida. Ele cria oportunidades imensas, porque todos os países precisam reestruturar toda a sua base produtiva, toda a sua infraestrutura, se eles quiserem competir. É isso, né? Você precisa... o processo das telecomunicações é muito interessante, porque ele mostra
Geralmente ele vem lá, tem o 3G, 4G, 5G, a cada 10 anos você tem um G novo, vamos dizer assim. E você tem que recomeçar do zero, tem que recomeçar toda a sua infraestrutura tecnológica toda vez que isso acontece. Então é uma oportunidade muito grande. Seria uma oportunidade muito grande, mas ela se o governo não realiza os investimentos necessários em infraestrutura tecnológica, infraestrutura energética, você não dá a base para que o setor privado possa produzir de forma eficiente naquele sistema, isso não vai, assim, essa grande oportunidade, ela se transforma numa situação ainda muito pior, né? Na verdade, quando você não faz esses investimentos, e em grande medida a gente tem postergado a adoção do 5G, e a China já está pensando no 6G, né? Quando você não faz esse tipo de investimento, vamos dizer assim, essa oportunidade ela se torna um grande karma, porque isso vai destruir de vez a sua indústria, porque ela vai ser uma indústria completamente desatualizada. Vai ser, vamos dizer assim, a gente estava falando agora há pouco da atualização nos anos 80, da desatualização da indústria brasileira nos anos 80 e 90. Bom, é uma indústria que parou naquela, vamos dizer, aquele pré-eletrônica, fez algumas transformações em termos de automação e automação industrial, né, em geral, mas ficou muito para trás. Ela deixou de ser vamos dizer assim, o gerador dinâmico, né? Porque acho que essa que é a grande questão da industrialização. E quando a gente fala de industrialização, eu lembro a primeira vez que eu assisti uma aula com o Wilson Kahn, ele escreveu industrialização, professor sensacional, né? Quem teve aula com ele, ele escreveu industrialização, e aí ele perguntou para as pessoas o que é industrialização, e as pessoas falavam, não, industrialização é ter alta porcentagem da indústria, um monte de coisas muito estatísticas. Ele falou, não, industrialização é quando a indústria se torna o polo dinâmico da economia, né? Acho que esse é o ponto. E a indústria, para ela ser o polo dinâmico da tecnologia, da economia, ela tem que ser atualizada, ela tem que ser de última geração. E o Brasil não tem uma indústria como essa, mesmo que a indústria seja importante ainda no Brasil, ela não é mais vamos dizer, o centro dinâmico, o motor da economia. Ela deixou de ser. Então não é ela que. Então o Brasil é um país que não é um país industrial. Exatamente nesse sentido. Por mais que tenha indústria ainda, que seja, vamos dizer, 12, 15% do emprego, seja emprego na indústria manufatureira, ela não é o centro dinâmico da economia, né? E quando a gente passa para uma nova tecnologia, como, por exemplo, essa digitalização, e aí a gente está falando de telecomunicações de altíssima velocidade, se a gente não tem essa infraestrutura, se a gente não tem esse sistema produtivo que permita que as empresas produzam nessa velocidade, produzam com esse nível de digitalização, a indústria ela se torna, vamos dizer assim, ainda mais retrógrada, muito menos dinâmica, né? Muito menos dinâmica no verdadeiro sentido de ser o centro dinâmico da economia. Então, acho que esse é o ponto central vamos dizer assim, dessas oportunidades, né? Essas oportunidades, elas existem enquanto oportunidades, mas dadas as nossas restrições impostas por nós mesmos, muitas vezes macroeconômicas, fiscais, a gente não tem, assim, a oportunidade ela se torna, vamos dizer, um limitante maior do que qualquer coisa, né? Então a gente vai ficar cada vez mais distante da indústria de ponta. Sim, ok. Então, na verdade, eu faço uma pergunta subsequente, mas que tem um caráter um tanto retórico, não é? Porque os elementos já apareceram nessa sua fala de agora. E a pergunta seria a seguinte: bom, se essas dificuldades, de fato, elas continuarem não sendo combatidas com a força necessária, não é? O país ele vai continuar vivenciando a redução do emprego industrial e também, claro, a queda da participação da indústria no PIB. Exatamente, acho que esse é o ponto. Acho que é necessário fazer esse esforço. Claro, não é suficiente, é necessário você ter. E esse esforço foi muitas vezes feito, né? Acho que, vamos dizer assim, esse esforço microeconômico, né? De você investir em tecnologia, investir numa infraestrutura e até fazer políticas, né? De desenvolvimento produtivo. A gente teve de 2014, não, desculpa, eu já estou pensando, 2004 a 2005 mais especificamente, né, até 2012, 13,
a gente teve uma série, pelo menos uma sequência de 3 grandes políticas industriais, 2 delas que eu acho que foram muito bem desenhadas, as 2 primeiras, cada uma à sua maneira, dadas as condições específicas da economia naqueles momentos, a PITSE, né, e a PDP, elas criaram esse ambiente que eu estava falando, né, de você ter, pelo menos, para não dizer um estímulo maior para a indústria em relação aos demais setores, pelo menos uma isonomia tributária, porque o que existe no Brasil a indústria e os setores produtivos são muito mais tributados do que os demais, né? Então, pelo menos ela resolveu grande parte dos problemas que a gente tinha em termos fiscais, né, em termos da taxação, em termos de investimentos conjuntos, criar um bloco de investimentos, que isso é extremamente importante. Acho que tem muitos autores que lidaram com isso, né, que um investimento industrial ele não surge esporadicamente do nada, ele é criado como um bloco, um grande bloco. Você precisa do fornecedor, você precisa de uma série de outros. Mas especialmente vamos dizer assim, naquela política que seria a segunda dessas que eu falei, que seria a política de desenvolvimento produtivo, que era o momento em que o Brasil poderia se inserir de vez internacionalmente, a política macroeconômica era extremamente contraditória, né? Era uma política macroeconômica que jogava completamente contra o desenvolvimento da indústria, né? E, em termos relativos, foi o momento que a gente mais perdeu participação da indústria. Claro que em termos relativos a gente tem que sempre ponderar, né? Mas se a gente olhar para a indústria, ela estava crescendo naquele período, mas ela estava crescendo menos do que os outros setores. O problema é que no momento seguinte a gente continuou com essa política macroeconômica, acabou com essas políticas que estimulariam o setor industrial, ou pelo menos deu uma redução bastante grande. Eu não estou nem aí falando de desoneração fiscal, estou falando de você dar condições para o setor investir. Acho que é muito mais complexo do que simplesmente desonerar setores, né? O que acontece é que você, no momento posterior, vem uma crise, ou pelo menos não chega a ser uma crise, mas vem uma desaceleração bastante grande da economia, e o setor industrial continua perdendo participação, só que agora com a economia desacelerando, o que significa que ele está perdendo participação e perdendo em termos absolutos. Então, sim, a política macroeconômica ela foi determinante nesses 2 períodos, no primeiro para ela crescer menos do que os outros setores, e no segundo para ela decrescer, e não absorver a demanda doméstica, que ainda se mantinha em algum nível, mas era cada vez mais absorvida pelas importações. Então, acho que... e aí, só para concluir esse período, né, aí vem, vamos dizer assim, o que mata de vez o setor industrial, que é uma crise, que foi a crise de 2014 em diante, né, 15 e 16 principalmente, é uma crise que você estava com uma indústria, eu tinha falado que ela teve uma desarticulação produtiva, você estava importando muito, porque eles precisavam o setor industrial precisava recompor margem, e aí ele importava, porque importar o insumo era mais barato do que produzir domesticamente. Quando você tem uma virada de jogo, desvalorização cambial, uma mudança ali no ambiente macroeconômico, esse cara é pego, basicamente, numa situação em que ele precisava importar porque não tinha mais o fornecedor doméstico. Quando você precisa importar e o câmbio desvaloriza, o que acontece? Você quebra de vez. Então, assim, o câmbio valorizado fez com que ele precisasse importar muito, né, insumos. Aí o câmbio desvalorizou, o que acontece? Ele quebra. Ele quebra porque ele não consegue nem vender no mercado interno nem no externo, porque ele usa insumo importado que está muito caro. Então, eu acho que assim, a gente não pode nunca pensar, né, no setor produtivo sem pensar na macroeconomia, e uma coisa levando a outra, né? Acho que e sem contar, assim, a gente pode entrar aqui nesse mérito, mas assim, sem contar na relação inversa, né? Que o setor produtivo, ele seria extremamente importante, já que a gente começou a conversa falando nisso, ele seria extremamente importante para sustentar a economia no momento de crise. Porque no momento de crise você tem a baixa do preço das commodities, se você é extremamente dependente de commodities, você quebra mais uma vez, né? Acho que
Acho que é isso. Bom, eu aproveito essa sua deixa final, porque frente a esse cenário, não é absolutamente adverso, vivenciado pelo nosso parque industrial, e frente também à força que atualmente o setor de commodities tem no Brasil, acho que uma pergunta relevante passa a ser a seguinte: bom, quais são de fato os problemas resultantes do país, não é? Direcionar todos os seus esforços, ou grande parte dos seus esforços, que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, justamente para a produção de commodities. Bom, acho que eu comecei respondendo essa pergunta lá no começo, né? Quando eu falei por que o Brasil, o que aconteceu com a indústria brasileira, né? Acho que a grande questão dos commodities é o seguinte: por mais que sejam setores que no boom lá de preços eles tenham muito a contribuir para a economia, eles são, primeiro, setores cujo preço é extremamente volátil. Então, depender de commodities significa que você, depender, né, nas contas externas, significa que você vai passar por oscilações bruscas, e isso vai gerar oscilações macroeconômicas, vai gerar oscilações nos investimentos produtivos, porque, assim, acho que seria até meio... acho que todo mundo sabe que no Brasil a variação cambial é absurda e ela é decorrente muito da valorização e desvalorização dos preços das commodities. Eles andam quase sempre juntos. Agora deu uma descolada por razões outras, né? As commodities estão melhorando de preço e o câmbio não tá valorizando. Mas, em geral, elas andam extremamente juntas. Então, você depender extremamente de commodities significa que você vai fazer com que o seu câmbio seja extremamente volátil. E isso vai impactar em toda a decisão dos investidores industriais. O investimento industrial ele vai ser extremamente afetado, né, por esse ambiente de volatilidade, na medida em que você perde completamente a capacidade de previsão. Né? Imagina um empresário decidindo se ele vai fazer um investimento em tecnologia, vai fazer um investimento numa grande planta industrial, se ele não sabe se aquilo se vai ser possível vender aquilo daqui a 3 anos, 2 anos, se aquele vai ter uma valorização cambial e ele vai perder, ou vai ter uma desvalorização cambial e uma crise que vai levar... Então, assim, esse ambiente de incerteza é muito prejudicial para o próprio investimento industrial. Então, depender de commodities, fazer com que você se especialize em commodities, faz com que você dependa ainda mais delas, né? Depender delas para exportação. Um outro fator é uma dinâmica de longo prazo, né? Se a gente for olhar, essa é uma lei básica da economia que a gente aprende, né? Quando a gente vai aprender micro, conforme a renda das pessoas vai aumentando, elas vão consumindo mais bens sofisticados e menos alimentos, menos proporcionalmente, né? Que a pessoa vai deixar de comer, mas a sua renda dobrou, você não vai dobrar o consumo de alimentos, você não vai dobrar o consumo de material de construção, você não vai dobrar o consumo, você vai crescer, mas vai crescer muito menos. Bom, o mundo, a renda mundial está crescendo. Os países da Ásia, por exemplo, Vietnã, China, eles já estão passando o Brasil em termos de renda per capita. Isso significa, a China já passou, o Vietnã está passando, se já não passou. Isso significa, ou o Brasil passou, né, passou por baixo do Vietnã por conta da perda de renda, mas isso significa, basicamente, que o mundo vai demandar cada vez mais bens sofisticados. Se a gente for olhar para os últimos 40 anos, a demanda de commodities caiu proporcionalmente muito. A demanda de commodities, ela teve um pequeno boom ali quando a China crescia. Lógico, você está mudando estruturalmente o motor de crescimento do mundo, saindo do país rico para o país mais pobre. Vai ter mais demanda no país pobre. Só que esse país pobre fica rico. E foi o que aconteceu. E agora voltou a ter uma situação em que a demanda de commodities está caindo. Isso significa o quê? Que eu estou produzindo aquilo que tem menos demanda crescente no mundo. A demanda mundial está crescendo, mas não está crescendo no que eu produzo. Então você está dependente, vamos dizer assim, em termos dinâmicos, você está dependente daquilo que não vai te gerar recursos, não vai te gerar renda, não vai te gerar receita para você importar, porque importar é muito importante. Por que a gente exporta? A gente não exporta porque é legal exportar. Não, a gente preferia consumir tudo que a gente produz, né? Porque afinal de contas seria mais interessante. Só que a gente tem que exportar para importar alguma coisa. Importar máquinas,
importar bens de consumo, importar insumos, a gente precisa disso. Quando a gente não exporta, e é isso que acontece com os commodities, né? Você consegue exportar o quanto você está exportando agora, mas a tendência mundial é que isso cresça, vamos dizer, o mundo está crescendo a 5%, a demanda por commodities vai crescer a 2%. O mundo não está mais crescendo a 5%, está crescendo a uns 4%, mas a demanda por commodities está crescendo menos do que isso, em termos de volume, né? Então você nunca vai conseguir crescer acima do valor das suas exportações, né? Você vai ter que importar máquinas, importar insumos. Então, tudo isso faz com que a dependência de commodities seja um grande problema, né? Tanto pela volatilidade, como a gente falou no começo, quanto pela tendência de longo prazo, né? Acho que isso não é novidade que eu estou falando, não. Acho que o Prebisch falou isso está em 2021, quase 70 anos, mais de 70 anos atrás. 73, 2 anos atrás. Desde os manifestos iniciais da CEPAL, né? Acho que de 49 o primeiro, né? Isso, de 49. O inaugural. 72 anos. 72 anos. Bacana. E Guilherme, né, dando mais um passo, do seu ponto de vista, quais são os principais desafios, né, para que de fato o país realize uma inserção econômica inclusiva, justamente, e sustentável, né? Ou seja, para a gente fazer esse mergulho, né? Que a rigor é o que dá tema para nossa conversa aqui. Acho que o tema sustentável aí, ele cai muito bem, e o Brasil tem muitas potencialidades aí dentro, e tem muitos problemas também, né? Mas tem muitas potencialidades. Eu acho que se a gente pegar, não sei se propositalmente ou por acaso, mas o Brasil é uma potência em biocombustíveis. O Brasil teve o pró-álcool, que fez com que a gente se tornasse. O Brasil tem um parque industrial que depende muito pouco de energias não renováveis. Está totalmente linkado. Então, você tem um mix de produção, lógico, ainda é muito dependente de hidrelétricas, que são problemáticas, mas é muito melhor uma hidrelétrica do que uma indústria que depende de carvão, né, para você gerar eletricidade, uma termoelétrica que usa carvão, né. Então, o Brasil tem muitas especificidades, muitas potencialidades. O Brasil tem um banco de desenvolvimento que até recentemente era referência no mundo inteiro, o BNDES, assim, conseguiu alavancar, inclusive, uma indústria de máquinas e equipamentos para energia renovável. O Brasil estava se estabelecendo como um grande player. Lógico, não dá para competir com a Alemanha em muitas coisas, mas assim, acho que dados os nichos tecnológicos, o Brasil estava se inserindo de forma muito razoável ali dentro, né? E tem, vamos dizer assim, voltando lá para as potencialidades, o Brasil tem essas potencialidades, o Brasil tem essas competências, né, para desenvolver políticas de desenvolvimento produtivo, fazer os investimentos em infraestrutura tecnológica que são necessários, investimento em saneamento, que acho que quando a gente está falando de, vamos dizer, uma transição justa e sustentável, né, o saneamento básico ele passa a ser a base para você conseguir dar qualidade de vida para a população, pelo menos permitir que ela tenha uma saúde adequada, e também o saneamento, a indústria, investimentos em infraestrutura de saneamento, eles têm uma capacidade muito grande de gerar demanda para indústrias, que o Brasil é muito forte. O Brasil é extremamente forte na indústria eletromecânica, né? Essa indústria, vamos dizer assim, bens de capital eletromecânicos. A gente tem empresas que disputam mundialmente posição, e essa indústria é uma indústria fundamental, né? E o saneamento, não só o saneamento, mas estou falando aqui porque acho que talvez seja o maior problema do Brasil, se a gente for olhar relativamente, dentre os vários problemas, que afeta muito pesadamente a população, e vamos dizer assim, é uma coisa que deveria ter sido resolvida, se não no século XIX, pelo menos no século XX, né? A gente está no século XXI, aí a gente vê o quanto que a falta de saneamento impacta negativamente na saúde das pessoas. Então, quando a gente fala de investimento em infraestrutura, a gente fala, por um lado,
de um investimento que cria potencialidades, né? Ele cria toda essa capacidade do país de se desenvolver e também gera demanda para você desenvolver um setor produtivo, né? Um setor industrial, principalmente essa indústria mais sofisticada, essa indústria que a gente estava falando ali, que pode ser um motor de crescimento econômico e motor de desenvolvimento. E se ela for destinada, acho que o Brasil teve também um momento de investir muito pesadamente em setor de saúde, né? E esse setor é a mesma coisa, assim, extremamente tecnológico, extremamente com transbordamentos para muitas outras áreas, pela ótica da produção e pela ótica do uso, né? Você ter um sistema de saúde muito consolidado se mostra, até na hora de resolver um problema sanitário como o atual, se mostra fundamental, né? Quer dizer, até na hora não, principalmente na hora a gente viu, talvez eu seja um pouco otimista em relação à questão da vacina no Brasil, mas a gente viu que a necessidade de você ter um sistema público que, a despeito de tudo e a despeito de todos os problemas nas compras e tudo mais, nos acordos, é um país que está relativamente bem vacinado comparado com os outros países em desenvolvimento. Bacana, Guilherme. Eu aproveito e pego um pouco o gancho dos seus comentários finais sobre o setor de saúde, para começar a chamar atenção um pouco para a pandemia. Né? A atual pandemia, ela ocasionou diversas crises, na verdade. Né? Dentre elas, duas muito significativas, que é a atual crise sanitária, que o mundo enfrenta, né? E o país, o Brasil, com um destaque muito negativo, e a crise econômica. Com relação à crise sanitária, a Covid, ela acarretou em mais de 202 milhões de contaminados pelo mundo, não é? E 4 milhões e cerca de 4 milhões e 300 mil mortes. No Brasil, em particular, a pandemia ela resultou em mais de 20 milhões de casos confirmados e na marca, não é, aterradora de 562.752 mortes. Né? E eu aproveito aqui, peço a sua licença para manifestar o nosso repúdio, né? Estendo para você o nosso repúdio, a nossa perplexidade com a forma de condução da pandemia no nosso país. Né? Uma forma de condução que teve como resultado quase 563 mil vidas perdidas. Né? Bom, mas com relação à crise econômica, para além desse cenário terrível de mortes e contaminações, mais do que uma crise de demanda ou de oferta, houve, de fato, o rompimento do circuito de formação da renda monetária de uma economia de mercado capitalista. Não é? Essa crise, né, a crise econômica decorrente da Covid-19, essa crise ela inabilita os agentes proprietários de força de trabalho e também os agentes proprietários dos meios de produção, ou seja, em última instância, o setor privado, de esboçar qualquer reação consistente. Não é? Eu chamo atenção para isso para te pedir o seguinte: você poderia falar um pouco para a gente como esse tal cenário, por um lado, evidencia a importância central da ação estatal, não é? E evidencia também a relação simbiótica existente entre Estado e mercado? Essa pergunta é bem pertinente, porque ela vai no ponto que, assim, se coloca a discussão em relação a como os países conseguiram conduzir políticas para garantir exatamente essa continuidade essa manutenção da renda e do emprego, né? Os países da América Latina, eles são possivelmente os países com maior informalidade, né, no mercado de trabalho, e foram eles que assistiram tanto os maiores valores em termos de per capita, né, em termos de óbito e de casos, quanto
vamos dizer, foram os mais afetados, né, em termos do economicamente, perdas substanciais, principalmente para as populações mais vulneráveis. Bom, a relação que o Estado, vamos dizer assim, a presença do Estado aí, ela se mostra extremamente direta na medida em que a gente olha para uma economia que o Estado não tem capacidade de salvar, vamos dizer assim, essa queda de demanda, na medida, portanto, o ciclo, né, da renda monetária, na medida em que as pessoas que estão em situação informal, elas simplesmente perdem renda. Quando você está numa situação formal, por mais que primeiro que você vai dificilmente ser demitido por uma questão temporária. Se você for demitido, você vai ter seguro-desemprego, você vai ter assistência, você vai ter todo um sistema de seguridade social que vai garantir com que você tenha continuidade, pelo menos do seu básico, né? Talvez você tenha uma queda de renda, sim, mas você vai ter continuidade do seu básico. No caso particular do Brasil, felizmente, a gente conseguiu aprovar o auxílio emergencial a muitas custas, a duras penas, e isso sustentou em alguma medida, mas se a gente pegar o caso de países como o México, que fizeram muito pouco nesse sentido, fica evidente que a presença do Estado é fundamental para garantir que não ocorram essas oscilações e, ao mesmo tempo, que as oscilações também não impactem no... vamos dizer assim, você vai ter o primeiro efeito, que vai ser uma perda de renda da população. O segundo efeito decorrente disso é exatamente as empresas quebrando, né? Então, principalmente as micro e pequenas empresas que não conseguem sustentar, elas quebram, e aí não só a população vai ser afetada, mas você vai ter mais desemprego, né? Então, você vai criando um ciclo ali, vamos dizer que dificilmente vai ser quebrado, e é exatamente esse ponto que a gente está agora, né? A gente está percebendo que a economia não vai voltar para a situação original, né? Você não vai ter uma... porque muitas empresas deixaram de produzir, né? Demitiram, pararam, muitas pessoas desistiram, né, de procurar emprego, então você não vai conseguir recuperar aquela situação original. E aí cabe ao Estado, né, novamente, e aí eu acho que a questão fiscal passa a ser determinante aí, né, como você lida com a questão fiscal, cabe ao Estado recuperar o poder de compra da população e o poder de investimento das empresas, né. Então, cabe ao Estado ali ter um plano de reestruturação das, principalmente, micro e pequenas empresas. Cabe ao Estado fazer com que essa economia volte, vamos dizer, a economia volte a girar, só que as restrições fiscais que a gente tem hoje, restrições impostas por nós mesmos, vamos dizer assim, que é o espaço fiscal, né, como se chama. Então, ele basicamente não permite que isso seja feito. Ele é o seu próprio, vamos dizer, determinante do seu próprio fracasso. Então, assim, não vai, dadas as condições atuais, dada a forma como os governadores, os prefeitos, eu não estou nem falando federal, né? Acho que os governadores e prefeitos, eles poderiam atuar diretamente nisso, mas eles não podem, eles têm restrições bastante grandes com relação a isso. E aí eu entraria num ponto que eu acho que é muito relevante, voltando um pouco para a questão da sustentabilidade, voltando um pouco para a questão, vamos dizer assim, do Estado como promotor do novo, né? Caberia aí um sistema muito mais inteligente, um sistema fiscal muito mais inteligente, que não fosse simplesmente cortes, ou que não fosse não olhasse para a questão fiscal de forma horizontal, olhasse para cada ponto da questão fiscal de forma muito mais clara. Então, você vai fazer um investimento não é equivalente a um gasto, vamos dizer, um gasto ordinário. Ele tem outra perspectiva. Vai fazer um investimento em uma tecnologia sustentável. Você poderia, por exemplo, emitir títulos específicos para isso, que teriam muito mais aceitação, são os chamados green bonds, né? Teriam muito mais aceitação no mercado internacional. Inclusive, hoje em dia, tem muitos fundos de pensão que só compram esse tipo de título. Você consegue acessá-los com taxas de juros muito mais baixas, né? Então, você consegue emiti-los com taxas de juros muito mais baixas. Então, o custo fiscal, ele não é um custo fixo, vamos dizer assim, ele é estruturalmente diferente. Na medida em que a gente começar a pensar
nessas especificidades, a gente vai conseguir criar mecanismos para financiar essa retomada, financiar essa. E aí, não só os mecanismos pela ótica do gasto, né? Mas pela ótica estrutural de você criar condições para que venha o setor privado, seja atraído nos setores estratégicos, por exemplo, saúde, por exemplo, a gente estava falando de saneamento, energias renováveis, acho que tem muitas outras. Então, Guilherme, eu dou continuidade à nossa conversa com uma nova pergunta que, em parte, apareceu já na sua resposta anterior. E essa nova pergunta é a seguinte: quais as consequências da pandemia da Covid-19 para a trajetória de desindustrialização brasileira? Bom, acho que é uma pergunta bastante relevante, porque é algo que está sendo pensado no mundo inteiro, né? As consequências do Covid-19, tanto de curto prazo, né? O próprio impacto na trajetória econômica, quanto as mudanças estruturais que as economias vão ter que passar para lidar com possíveis eventos como esses, que antes eram impensáveis, né? Eu acho que, no caso brasileiro, é particularmente complicado, vamos dizer, por conta do processo, como foi a reação em relação ao Covid-19, né? Como a gente estava falando, né, o Brasil ele é um país, assim como grande parte dos países da América Latina, é um país com uma informalidade muito grande, e isso mostrou uma exposição muito grande da economia, e como que, vamos dizer assim, a forma como o governo brasileiro conseguiu minimizar esses efeitos, e inclusive relativamente aos demais países da América Latina, foi por meio de políticas de o auxílio emergencial, né, principal delas, e outras políticas de gasto fiscal mesmo, né, que estavam completamente fora do contexto do esperado dos gastos que a gente vinha tendo. E o Covid ele tem dois efeitos, né, basicamente uma economia em recessão e um aumento do gasto público. Isso aumentou relativamente bem, vamos dizer assim, as complicações fiscais dos países da América Latina e o do Brasil em especial. Num contexto em que como a gente estava falando, para você se reindustrializar, ainda mais agora com toda essa perspectiva em relação para você reindustrializar em direção a uma economia competitiva e sustentável, sustentável e inclusiva, né? Basicamente você vai precisar de muito investimento em infraestrutura, muito investimento público, né? Vai precisar de subsídio público para setores chaves, setores estratégicos, vai precisar, assim, talvez a medida mais comum que se discuta seja a precificação do carbono, mas ela é uma medida extremamente recessiva, ela aumenta o custo da energia, que além de ser essencial para a produção industrial, ela tem um efeito muito grande sobre exatamente as camadas mais baixas, que são aquelas que mais utilizam, vamos dizer assim, em proporção do total da renda, mais utilizam energia. Então, se a gente for pegando todo esse contexto, vamos dizer assim, todo esse aspecto, a situação é bastante complicada, porque você está numa situação pós-Covid que é muito pior em termos fiscais, e com uma demanda social muito maior em termos de gasto. Então, demanda por gastos em saúde muito grande. Talvez o Estado brasileiro tenha algumas vantagens nesse sentido, porque tem alguma estrutura bastante razoável em termos de para conseguir fazer, por exemplo, a vacinação, para conseguir chegar na população mais vulnerável, mas ainda assim você vai precisar expandir esses investimentos, expandir esses gastos. E, vamos dizer assim, as restrições fiscais, elas emergem essencialmente disso, né? Dessa dificuldade, por um lado, do gasto aumentando, e por outro lado, de uma economia em recessão, ou pelo menos com uma taxa de crescimento bastante baixa, que não garante a receita fiscal necessária. Então, o único jeito que eu vejo, que eu vislumbro, é voltar para a estratégia de
pensar estruturalmente o gasto e estruturalmente o sistema fiscal, financiamento do governo, e não olhar para ele como se fosse uma coisa de gasto e despesa. Você tem vamos dizer, financiamentos específicos para gastos específicos, e isso o Brasil usou muito, historicamente, e é possível usar ainda mais, e é possível você ter, por exemplo, um BNDES, que acho que sempre cumpriu uma função essencial no desenvolvimento brasileiro, no desenvolvimento econômico e social brasileiro. Você tem um BNDES que seja capaz, né, de se financiar a longo prazo com propósitos específicos. Então, financiamento com propósito de investimento em saneamento, que a gente estava falando, em energias renováveis, e acho que esse é o único jeito, né? E, assim, financiamento, especialmente agora, e mais evidente, cada vez mais evidente, no setor de saúde e pesquisa, porque ficou muito evidente que os países que dominam a pesquisa, e o Brasil, vamos dizer assim, não dá para dizer que está muito atrás, talvez, assim, relativamente aos demais aspectos, a gente está até bastante na frente, né? O Brasil é um país que, historicamente, sempre contribuiu muito com a pesquisa mundial, e principalmente, e aí um ponto que é especialmente interessante quando se fala de Covid, né? Especialmente em relação às especificidades naturais, sociais do país. Além de, assim, muitas vezes a gente a gente acha que investimento em saúde é só investimento no setor farmacêutico ou no setor médico, mas quando a gente fala de epidemia, ficou muito evidente que as ciências sociais, e o Brasil é muito forte nas ciências sociais, são fundamentais para garantir o entendimento das questões sociais que se relacionam com todo esse processo de difusão de um vírus ou qualquer coisa que valha, né? Então, por isso que eu falei, você tem uma questão de curto prazo, que é resolver essa questão fiscal, e uma questão de longo prazo, que é mudar estruturalmente a economia, e as duas coisas muitas vezes conversam, porque essa mudança estrutural pode, de uma economia muito mais focada no setor de saúde, uma economia com uma infraestrutura adequada às demandas internacionais de tecnologias renováveis, tecnologias verdes, isso pode ser, vamos dizer assim, aquilo que vai resolver o problema de curto prazo que a gente estava falando. Eu acho que é um pouco, as coisas conversam, né? Acho que vamos dizer, essa crise pode se tornar, de alguma maneira, até uma oportunidade para a gente conseguir repensar para não dizer assim, nossas restrições fiscais que a gente mesmo impõe para a gente, essas têm que ser repensadas sempre, né? Mas repensar mesmo a criação de novas formas de financiamento, porque, basicamente, assim, ao meu ver, a questão do financiamento é a questão central para você fazer essa transição, essa mudança estrutural que está por vir, né? Tomara, né? Tomara que essa perspectiva bastante otimista ela tenha espaço para se efetivar, ao menos em parte. E pergunto, Guilherme, não é, dando mais um passo, quais as consequências distributivas, não é, inclusive do ponto de vista interseccional, que resultam dessas diversas crises que a gente está vivenciando, não é, e também resultam, em grande medida, da insistência dos últimos governos na austeridade. É uma austeridade que se faz evidente por meio de aspectos que você comentou há pouco, tal como o teto de gastos e uma série de outras restrições fiscais. Acho que talvez essa seja a questão central, né? Porque quando a gente olha para a situação atual, muitas pessoas vão dizer que não, a economia está se recuperando, mas assim, é muito claro que eu gosto bastante dessa expressão, que é recuperação em K, né? Porque todo mundo fala recuperação em V, recuperação em U. A recuperação em V seria aquela que você retomaria imediatamente. Em U demoraria um pouco, mas vai se recuperar. E a recuperação em K é bastante interessante porque para quem está no topo, vamos dizer assim, a recuperação já veio, e para quem está na base, a recuperação não vai vir. Então é aquela, assim, difunde em duas. E, assim,
as crises tendem a fazer com que você tenha uma intensificação das desigualdades, porque, lógico, tem assim, muitos autores que discutem isso, acho que não vou entrar no mérito disso, mas tem toda uma discussão sobre quem está em cima, vamos dizer, as pessoas que têm mais condições, elas são as menos afetadas pela crise e elas têm todas as condições necessárias para se recuperar dela de forma muito mais rápida. E aí, entrando já na questão, vamos dizer assim, acho que ficou muito evidente, foi bastante interessante até na hora que o auxílio emergencial passou no Congresso, né? A preocupação com a mulher, e principalmente com a mulher, a mãe solteira, né? E naquele momento o auxílio emergencial ele foi aprovado em R$ 600 para mães solteiras, R$ 1.200. Então era claramente estava muito bem articulado e pensando exatamente nessa questão. E na medida em que esse auxílio foi se desfazendo, foi perdendo força e foi deixando de existir, foi intensificando de novo, e ainda mais, né? Você não volta para a estaca zero, você volta para uma estaca muito pior, né? Porque exatamente as pessoas estão numa situação de crise, elas não podem voltar a trabalhar decentemente, elas têm que cuidar das crianças, têm que cuidar principalmente as mulheres solteiras, mães solteiras, né? E isso cria um conflito aí que, assim, gritante, né? E acho que a vulnerabilidade dessa população é muito superior ao nível de vulnerabilidade de alguém que, na pior das hipóteses, por pior que seja isso, pode pegar uma bicicleta, sair, fazer um iFood, ou pegar um carro, alugar um carro e fazer um Uber. Porque essa pessoa vai conseguir, no mínimo, por pior que seja as condições desse trabalho e tudo, mas ela vai conseguir, no mínimo, se sustentar. A outra não. A população que está numa situação muito mais vulnerável não vai nem conseguir isso. Então, acho que fica muito gritante as vulnerabilidades, elas se apresentam de forma muito mais clara nos momentos de crise. E o Brasil está passando por uma crise, seguida de uma outra crise, seguida de uma outra crise. Em 2014, a gente já estava numa situação, em 2011 a 2014, a gente já estava numa situação com freio de mão puxado, principalmente nos setores mais tecnológicos, né, as indústrias mais tecnológicas. 2015, 16, a gente entra num buraco, a gente não sai desse buraco e vem a crise do Covid e coloca a gente num buraco ainda mais fundo, que faz com que toda essa visão otimista sobre as possibilidades e tal, elas fiquem muito... fiquem ainda... Assim, a situação... Você tem praticamente 3 crises seguidas, uma depois da outra, crises de diferentes formas, e todas elas afetando principalmente essa população mais vulnerável. Então, em termos de desigualdade de renda, desigualdade de oportunidade, desigualdade de... assim, é gritante o problema que a gente está. E aí, acho que entra a necessidade de Estado intervir de forma imediata e necessária, como funcionou bem com o auxílio emergencial, lógico, dadas as devidas proporções, não é que isso vai salvar o país, mas assim, você precisa de muito mais do que isso. Mas ficou evidente que, assim, em grande medida, foi isso que fez com que muita gente simplesmente, né, assim, desaparecesse das contagens, né, para não dizer coisa. Você está sem som. Bom, ótimo. E Guilherme, divido contigo a nossa pergunta derradeira. E a pergunta é a seguinte: como aliviar então essas assimetrias, não é? Sobretudo a partir de soluções populares e também, claro, da ação do Estado, como você comentou há pouco. Bom, eu acho que esse que é o ponto, né? Eu acho que é o Estado forte, porque é o Estado forte, inclusive, para fazer com que o setor privado funcione, não é o Estado sobrepondo o setor privado. Acho que esquecer. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de, assim, você dá condições para que as pessoas possam ter uma vida e poder trabalhar, e poder empreender, e poder fazer. Quando a gente fala de infraestrutura
todo tipo de infraestrutura, mobilidade urbana. Mobilidade urbana é o Estado entrando, né, porque, lógico, ela não se sustenta sozinha pelo setor privado, senão seria muito fácil, né? É o Estado entrando ali e garantindo a possibilidade das pessoas se locomoverem e trabalhar, terem maior facilidade, facilidade de transitar, de fazer, assim, é o básico para as pessoas poderem exercer suas capacidades, né? E se a gente for pensar na infraestrutura, vamos dizer assim, mais tecnológica ou física, logística, as empresas precisam disso para elas serem competitivas, para elas se tornarem mais eficientes. Então, é o crowding, né? O efeito que a gente estava falando. O Estado ele tem que entrar pesadamente aí. E questão da saúde, né? O Estado entrando fortemente como comprador, né? Acho que o Brasil deu um exemplo para o mundo com a construção muito rápida do SUS. Acho que em 1988 a gente tinha um sistema de saúde que era para poucos. E em 2018, vamos dizer assim, para pegar exatamente aí um período de 30 anos, o Brasil consolidou um dos sistemas de saúde mais eficientes, em termos financeiros, né? E, assim, com maior atendimento em termos proporcionais da população. Acho que a gente mostrou que as instituições no Brasil, ao contrário do que muitos dizem, funcionam. Elas funcionaram. Acho que exemplos também no setor educacional não faltam de como você pode fazer com que elas funcionem. Então, e o Estado, ele está basicamente como base para isso. E o setor de saúde, principalmente a partir de meados dos anos 2000, ele passou a ser um grande comprador e fez com que o setor privado de saúde se desenvolvesse muito fortemente no país. Um setor que era incipiente, mas que existia, né? Assim, não dá para dizer também que não existia. Era um setor relevante, mas ele se desenvolveu, ganhou fôlego, ganhou força. Claro, primeiro nos serviços e na produção manufatureira de bens menos sofisticados, mas já caminhava ali para juntando com a indústria eletromecânica, que é uma indústria forte historicamente no país, já caminhava ali para uma situação de até ser um grande concorrente internacional, né, poder exportar. Então, o Estado ele tem essas diversas funções, né? Acho que ele é vamos dizer assim, ele faz o big push, né? Ele faz o grande impulso da economia e quem no final das contas vai fazer tudo não, mas vai fazer a maior parte das coisas vai ser o setor privado. Mas ele só vai fazer porque o Estado deu esse grande impulso, o Estado serviu ao setor produtivo e ao setor, às inovações, ao sistema social, sistema de seguridade social extremamente importante para você garantir menor oscilação de demanda. São muitas, assim, a gente pode ficar aqui horas falando das diversas funções do Estado. O que a gente não pode é achar que o Estado compete com o setor privado. O Estado não compete com o setor privado. Na verdade, até uma contradição isso, né? Porque o mercado foi criado pelo Estado, então quem seria o Estado para competir com o setor privado? Então, acho que esse que é o ponto, o cerne aí da questão. Maravilha, ótimo. Foi excelente a nossa conversa, viu, Guilherme? Muito bom. Obrigado aí pela oportunidade de falar de tantas coisas e a gente quer ficar falando, tem muita coisa Não, daria importante. para fazer vários outros encontros. Quem sabe a gente de fato não faz. Uhum. Às vezes mais focado, porque a gente pode falar de um ponto, porque muitas vezes a gente eu passava um pouco por cima para poder responder tudo, que é muita coisa. Perguntas muito bem elaboradas também. Mas agradeço então e ficamos por aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Até mais, pessoal.